pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. Hoje eu trouxe para vocês o caso de Luzia, a mãe canibal, e aconteceu mesmo aqui em Angola, e provavelmente tu já ouviste falar do caso. O caso é muito pesado, contém informações muito pesadas, então se tu fores muito sensível, por favor, não continue a assistir o vídeo, porque esse é um dos casos mais pesados que eu já vi, e se você for mesmo sensível, não aconselho a continuar a assistir o vídeo. Por favor, atenção a essa informação. Mas se tu já estiveres bem resolvido com essa questão, pode continuar a assistir o vídeo, mas antes não esquece de curtir o vídeo, assim me ajuda muito na divulgação, e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito, e bora pro caso de hoje. O caso que eu vou vos contar hoje é bem recente, aconteceu em 2022, então não tem muita informação do caso e talvez uma outra informação esteja mal contada, mas eu fiz todos os possíveis de pesquisar mais, buscar mais sobre o caso, e foi isso que eu encontrei. Embora que o caso seja de pouca matéria e seja um caso sem imagem, eu trouxe-o mesmo assim pela relevância do caso. Então, vamos começar. Luzia dos Santos Ngong tinha 28 anos de idade, ela tinha 4 filhos, sendo que a mais nova tinha 1 ano de idade, eu não sei. E ela morava com o marido em Luanda, mas eles acabaram por se separar, então a Luzia saiu de casa com a filha caçula de 1 ano, e as outras 3 crianças foram em Benguela morar com a mãe da Luzia. Essa é a informação do site. Já o outro site diz que o casal morava em Benguela, e quando eles se separaram, a Luzia foi para Luanda e o marido ficou em Benguela com os outros 3 filhos. Mas, com base no desenrolar da história, acho que a primeira coisa que eu contei faz mais sentido. Devido às dificuldades financeiras que ela estava a passar sem o marido, a tia dela decidiu convidá-la para morar em sua casa no Kazenga com a criança. Segundo a tia, que responde pelo nome de Feliciana, a Luzia, a sua sobrinha, costumava ser uma moça muito calma. Mas do nada, no dia 16 de junho de 2022, ela começou a apresentar alguns comportamentos esquisitos. Naquele dia, a tia saiu para trabalhar e recebeu uma ligação dos filhos a dizer que a Luzia estava fazendo muita confusão com a vizinhança. Ela tirava a sua própria filha ao ar, ameaçava as pessoas que passavam perto da casa com martelo e arranjava muitas discussões com os vizinhos. E depois, pouco tempo depois, ela recebeu outra ligação dizendo que a sua sobrinha estava na 10ª esquadra do bairro porque ela estava fazendo muita confusão, e foi o único jeito que a polícia encontrou de lhe conter. E como eu disse, ela estava no trabalho, não podia fazer nada, então o ex-marido, junto com os primos da Luzia, que são filhos da senhora Feliciana, foram até a esquadra e conversaram com a polícia, conseguiram tirar ela de lá. E aí, após ter sido solta, do nada ela começou a discutir com o ex-marido, dizendo que não era aquilo que eles combinaram, que eles tinham feito um pacto, e ela pedia para o ex-marido não lhe deixar no caixão. E segundo a tia, ela tinha conversado com a Luzia. Eu não sei se ela conversou com a Luzia antes ou depois desse comportamento dela estranho, mas a Luzia lhe disse que o marido tinha lhe colocado num caixão. Então ela, naquele momento, quando ela saiu da prisão, estava a implorar ao marido que não lhe deixasse no caixão, que eles tinham um trato, que eles tinham um pacto, que não era aquilo que eles tinham combinado. Coisas assim que não faziam muito sentido. Por volta das 17 horas, ela já estava solta e estava a andar por aí. Ela deparou-se com a tia na praça, que ficava a poucos quilômetros da casa, e ela viu que a Luzia continuava bem agitada, então ela perguntou o que se passava, por que ela estava naquele estado, e ela disse que ia lhe explicar assim que chegasse em casa. E durante o jantar que participaram a dona Feliciana, que é a dona de casa, os filhos da dona Feliciana, a Luzia e um parente que era militar das Forças Armadas angolanas. Eu não sei se esse parente era o marido da dona Feliciana ou simplesmente alguém que foi lá jantar, isso não estava claro nos sites. E aí, então eles estavam lá jantar, a filha da Luzia já estava no quarto a dormir. E durante o jantar tiveram uma conversa, e a conversa foi bem calma, tanto que a Luzia chegou a se desculpar pelo comportamento dela durante o dia. E prontos, o ambiente estava bem calmo. E depois do jantar, a Luzia levantou-se
e foi para o quarto dizendo que ia dormir. Por volta das 22 horas, eles começaram a ouvir barulhos da criança no quarto. Os gritos eram tão intensos que a dona Feliciana pediu que um dos filhos fosse lá no quarto da Luzia ver o que estava a se passar. Então, o rapaz, o primo da Luzia, saiu da sala e ao aproximar-se da porta, ele viu pelas cortinas a sua prima, a Luzia, nua, com algumas tripas da sua própria filha amarradas na cintura, e ela estava a comer outras tripas. Então, ao ver aquilo, ele ficou bem agitado, então chamou outro pessoal que estava na sala, chamou a mãe dele, os irmãos, o parente que também estava lá, e eles tentaram impedir a Luzia de continuar com aquilo, mas ela tinha uma faca na mão, a mesma faca que ela utilizou para ferir a própria filha. Ela impunha sobre as pessoas e ela não deixava que ninguém impedisse ela de continuar a se alimentar da carne da própria filha. Nisso todo mundo ficou com medo, ninguém conseguiu lhe travar. Até o parente, que era militar das Forças Armadas angolanas, saiu daí, fugiu, deixou aí toda a família a lutar, a tentar impedir a Luzia. A tia da Luzia e os primos da Luzia não conseguiram impedi-la. Ela pegou a sua própria filha pelas tripas e a outra mão segurou a faca e saiu pela rua nua. Bom, na internet rodeou o vídeo, né, dela a correr com a criança na mão e outra mão pegou uma faca a correr. Alguém gravou, alguém fez o vídeo, mas eu não vou colocar o vídeo aqui, é muito horrível. Eu vi um momento que todo mundo rodeou ela, então ela parou aí mesmo no meio do caminho, continuava a comer os órgãos da criança, as tripas da criança, e as pessoas lá a gritar, e ela com faca, ninguém conseguia impedir ela diretamente de continuar aquele trabalho. E o mais engraçado é que, embora que todo mundo estava ali ver a fazer aquela atrocidade com a própria filha, ela não parava. É como se era uma missão que ela teria que cumprir, era terminar de comer a sua própria filha. E alguns até tentaram lhe dar alguns golpes, tentaram agredir, mas de certa forma todo mundo estava meio que apreensivo. E então ninguém conseguiu impedi-la, até que a polícia, que estava assim numa esquadra bem próxima, chegou no local, prendeu a Luzia, pegaram o corpo da menina e colocaram sobre uma bancada que durante o dia é utilizada para a venda informal. Então, quando questionada sobre a razão da sua ação, ela disse ao SIC que ela escolheu tirar a vida da sua própria filha em vez da dela, porque pediram sangue de outra pessoa. A tia da Luzia, a dona Feliciana, presume que ela teria recebido feitiço para que o seu ex-marido fosse promovido no trabalho. A polícia acredita que ela sofre de perturbações mentais e, se isso for comprovado, ela poderá ser solta. A desconfiança de que ela sofre de perturbações mentais vem também pelo facto de que ela já havia atacado uma outra jovem com um martelo. Ela só não morreu porque foi socorrida a tempo, e ela atacou essa jovem sem mais nem menos. Não sei exatamente em que ocasião ocorreu isso, se foi no mesmo dia, se foi alguns dias antes, se foi alguns anos antes. Eu tentei me informar se esses testes foram realizados, se comprovou que ela sofre de perturbações ou não, quando é que vai ser o julgamento dela, o que aconteceu com a família. Tentei pesquisar um pouco sobre a infância dela, não encontrei nada, nem a cara dela encontrei. É que normalmente os casos angolanos não são muito cobertos pela mídia. Tipo, aconteceu, notícia do momento, e a polícia para de sofrer aquela pressão, e a resolução do caso acaba sendo muito difícil por conta disso também, né? Então também vem a questão de que o caso é muito recente, então assim, bem pobre. Também fiquei bem desiludida quando eu vi na internet que não tinha quase nada, mas mesmo assim eu decidi trazê-los para vocês. Acho que se lembram que o penúltimo vídeo que eu fiz, eu disse que eu ia trazer mais casos sobre feitiçaria, né? E esse é um caso que envolve feitiçaria. Eu quis trazer o caso aqui para vos mostrar como a crença na bruxaria tem nos matado, tem nos destruído, e que nós devemos refletir até que ponto nós estamos a levar tão a sério a feitiçaria. Tudo bem, somos africanos, nenhum africano vive sem crer na feitiçaria, não sei o que, mas prontos, né? É para reflexão. E eu espero que vocês tenham gostado desse. Não esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito na divulgação e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Beijo, até o próximo vídeo.